Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Emerson e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um período muito importante da nossa história, a República Velha. Esse período compreende dos anos de 1889 até 1930. Nós vamos ver como o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. No final do século XIX, o Brasil enfrentava uma forte crise econômica e era governado pelo imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II enfrentava forte resistência e insatisfação de diversos setores da sociedade, entre eles os militares, os cafeicultores e os abolicionistas. O fim da Guerra do Paraguai foi um estopim para que esses setores da sociedade organizassem um movimento republicano. Esse movimento foi ganhando força e crescendo entre a elite brasileira, o que levou à proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. A proclamação da República foi o início do período conhecido como República Velha, e o Brasil teve como primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. E para ilustrar a nossa história, nós vamos assistir um vídeo muito legal que eu separei para vocês. Vamos lá? Estão preparados para viajar no tempo? Porque o assunto de hoje começou lá em 1889, quando é declarada a República no Brasil, e acabou em 1930. É a República Velha, ou também conhecida como a Primeira República. Vamos aos fatos? Esse período foi dividido em dois momentos. Vamos falar agora do primeiro, a República da Espada. Durou de 1889 a 1894. E sabe por que levou esse nome? Porque foi um período governado por militares. Calma aí que tem mais. Depois que a República foi proclamada, foi estabelecido um governo provisório. Daí, Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o presidente. Só que ele não estava agradando muito o pessoal, não. Era muito autoritário, o cara era linha dura. Aí os políticos ficaram meio pistola e decidiram aprovar uma nova Constituição. Assim surgiu a Constituição de 1891, que buscava estabelecer de vez no país a república seguindo o sistema presidencialista. E eu vou te dar um resuminho dos pontos mais importantes dessa Constituição. 1. O federalismo, que era o estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados. 2. A divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. 3. O voto era somente para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E era aberto. Ainda falando dessa parada aí da espada, é bom lembrar que esse período foi marcado por uma forte crise econômica. Isso porque o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, também conhecido como o Coco da Bahia, estabeleceu a política de encilhamento. Esse Rui Barbosa aí, não confunda com a ruiva da televisão. Permitiu que bancos privados emitissem papel moeda e facilitou o acesso ao crédito como forma de impulsionar a economia. Você bem pode imaginar que deu tudo errado, né? A economia brasileira enfrentou desvalorização da moeda, aumento na especulação financeira e aumento da inflação. Estamos entendidos até aqui? Então vamos para o próximo período, a República Oligárquica. Essa segunda fase aconteceu de 1894 até 1930. Nesse primeiro ano foi eleito o primeiríssimo presidente civil. Lembra que antes eram só militares? Pois é, o nome dele era Prudente de Moraes. A segunda fase da República foi marcada por um bota-casaco, tira-casaco entre São Paulo e Minas Gerais. Oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Lembra que falei agora há pouco sobre um revezamento? Nesse período, o cenário político era dominado pelas oligarquias rurais, ou seja, os mais tops proprietários de terra, gente poderosíssima. Em geral, os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista, o PRP, e do Partido Republicano Mineiro, o PRM. Para isso acontecer, ocorriam acordos e práticas de manipulação do processo eleitoral, o que era facilitado pelo fato do voto ser aberto. Esse troca-troca era chamado de política do café com leite, fazendo referência às maiores riquezas geradas por esses dois estados. Sabe toda essa manipulação do processo eleitoral que eu falei? Aconteciam de duas maneiras. Vamos começar pela política dos governadores. Esse sistema foi colocado em prática pelo presidente Campos Salles e consistia na troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores dos estados. O presidente não interferia nas questões estaduais e, em troca, os governadores davam apoio político
político ao Executivo Federal. Neste acordo político, os governadores não faziam oposição ao governo federal. Nas eleições, vários recursos legais e até ilegais aconteciam para eleger senadores e deputados que iriam apoiar o presidente. E mais uma coisa, dentro de todo esse esquema existiam os grandes proprietários rurais. Adivinha? Os coronéis. Esses caras tinham total poder sobre a população local. Eram eles que manipulavam as votações. Daí que veio o nome coronelismo, aquele que você lê muito nos livros de história. O lance que funcionava era o voto de cabresto. Acontecia principalmente por meio da repressão que o povo sofria, já que dependia economicamente dos coronéis. Como o voto era aberto, os chefes poderiam impor o voto a determinados candidatos, ameaçando aqueles que não cumprissem suas ordens. É claro que essas atitudes tinham consequências. A sociedade era desigual e excludente. Isso causou revolta na população. Daí surgiram movimentos sociais na Primeira República. Vamos começar então com os urbanos. A revolta da vacina foi a primeira. Aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, em meio às reformas urbanas e sanitárias realizadas por Pereira Passos, prefeito daquela época. O pessoal estava meio bolado com o que esse cara estava fazendo, desalojando milhares de pessoas de suas habitações do centro da cidade, os chamados cortiços, para o alargamento das avenidas e construção de praças e também declarando a vacinação obrigatória contra epidemias que assolavam a cidade, como, por exemplo, a febre amarela. Acho que agora vocês pegaram de onde veio o nome dessa revolta, né? A revolta da vacina. E temos mais um movimento urbano, a revolta da também no Rio de Janeiro, alguns anos depois, em 1910. O principal motivo de insatisfação eram os castigos corporais sofridos pelos marinheiros de baixa patente. E os manifestantes tinham um líder, João Cândido, conhecido como Almirante Negro. As suas principais reivindicações, além do fim dos castigos, eram melhorias na alimentação dos marinheiros e a anistia, perdão, para todos que participaram da revolta. O movimento, no entanto, foi reprimido duramente pelas forças governamentais. Durante 1893 e 1897, lá no Nordeste brasileiro, aconteceu a Guerra de Canudos. A situação daquela região era muito precária. Fome, miséria, seca e violência. Isso fez com que Antônio Conselheiro tomasse frente dessa revolta, dizendo que ele era um enviado de Deus, que acabaria com os problemas da região, como a desigualdade. Além disso, o líder também dizia que iria combater os ditos pecados republicanos, como o casamento civil e a cobrança de impostos. O discurso de Conselheiro era extremamente forte e fez com que milhares de cidadãos o seguissem, formando assim o povoado de Canudos. A revolta tomou grandes proporções e as forças republicanas interviram, tornando então a coisa toda num grande massacre. Para fechar essa parte dos movimentos sociais, vamos falar agora do último, a Guerra do Contestado. Esta aconteceu no sul do país, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1917. E você sabe, né? Esse negócio de fronteira é meio complicado. Foi justamente isso que motivou a guerra. O conflito sociopolítico foi causado pela disputa desses territórios, e é por isso que recebe o nome de Contestado. Tudo começou com a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que isso não foi nada bom para o povo. Muitas pessoas ficaram em condições péssimas de vida. Isso porque famílias foram despejadas de suas terras para a construção da rodovia. Mas nada disso importava. O que valia mesmo eram os interesses dos coronéis, empresa norte-americana, a tal da Brazil Railway Company. Dentro deste contexto surgiu José Maria de Santo Agostinho. E esse cara era o cara, era um monge peregrino que ficou mexido com a situação dos camponeses. Assim ele ganhou fama e ganhou seguidores também. É claro que isso não agradou nada aos poderosos da época, não é? Então eles decidiram enviar suas tropas com o objetivo de desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses. Como vocês viram, a Primeira República não foi lá essas mil maravilhas, não é? A segunda e última fase, a oligárquica, estava se esgotando, o que gerou uma crise da Primeira República. Um dos grandes opositores desse cenário foram jovens oficiais denominados de tenentes, que lutavam contra o regime oligárquico e o fim das fraudes no processo eleitoral, com a implantação do voto secreto. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo. Vocês lembram da tal quebra da Bolsa de Nova York que aconteceu lá em 1929? Ela afetou diretamente a crise que vivíamos aqui na época da Primeira República, já que os Estados Unidos, sendo o principal comprador do nosso café, enfraqueceu as elites brasileiras.
A partir dessa data só foi confusão. Eu falei lá no meio da explicação sobre aquele troca-troca entre São Paulo e Minas, Minas-São Paulo, lembra disso? Pois é, deu treta nessa parte também. Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em um sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato à presidência, já que Washington Luiz, paulista, indicado pelos paulistas, estava na presidência. Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Os paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes. Bem pistolas, muitos políticos mineiros apoiaram o candidato de oposição da Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas. Mesmo depois de ter rompido o acordo com Minas, Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo, venceu as eleições. E eu preciso dizer que houve muita especulação de fraude. Tanto é que Getúlio Vargas e os políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba ficaram muito insatisfeitos. Esse ano foi muito louco, mais louco que o programa do João Kleber. Em julho, o candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, foi assassinado. Esse acontecimento gerou muita revolta em muitas regiões e conflitos, principalmente entre partidários da Aliança Liberal e defensores do governo federal vigente. O então presidente Washington Luiz também ficou abaladíssimo. A batata estava assando para ele, mas o cara não queria renunciar. Então militares do Exército e da Marinha depuseram o presidente e instalaram uma junta militar que em seguida transferiu o poder para Getúlio Vargas por meio de um golpe. O golpe em 1930. Fim da nossa República Velha! Quanta coisa, hein? Que legal, né? Bom, esse é um período muito extenso da nossa história. Essa foi a nossa primeira aula sobre a República Velha, mas na próxima aula nós vamos retomar esse assunto. Agora nós vamos fazer as atividades para reforçar o nosso conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente se vê. Tá bom? Tchau, tchau e até mais.